Muito bom dia a todos. Vamos dar início então ao nosso estudo devocional de hoje. Hoje nós vamos dar início ao estudo da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses e vamos nos aprofundar nesse texto que traz-nos uma riqueza muito grande. Vai ser bênção estudar essa carta junto com os irmãos. A carta de segunda aos Tessalonicenses, incrivelmente, foi escrita pouco tempo depois de ter sido escrita a primeira carta. E isso é muito interessante, porque quando Paulo estava passando ali por aquelas cidades na sua viagem missionária, na sua segunda viagem missionária, ele funda a igreja de Tessalônica e depois ele vai para Filipos, logo depois para a região da Acaia, quando ele chega lá em Corinto, né? E lá em Corinto ele permanece um pouquinho mais de tempo. De Corinto ele escreve então a primeira carta aos Tessalonicenses, porque ele recebeu a notícia de que a igreja estava precisando de algumas instruções, e agora, talvez aí cerca de 6 meses depois, segundo alguns estudiosos, Paulo escreve novamente a carta aos Tessalonicenses. Eu imagino que foi da seguinte maneira: ele escreveu a primeira carta falando lá sobre a questão da volta de Cristo, o retorno de Cristo, e aí teve um pequeno mal entendido sobre isso. Aí a igreja percebeu esse mal entendido e dá um retorno para Paulo. Paulo, olha só, aquilo que você falou lá no capítulo 4, né, a partir do capítulo 4 da sua carta ali, trouxe algumas controvérsias para a gente, algumas dúvidas. Será que você poderia nos explicar como vai ser essa questão do dia do Senhor? O que vai realmente acontecer nesse dia? E alguns irmãos aqui entenderam mal essa carta, entenderam que agora, como o dia do Senhor está mais próximo do que nunca, nós não precisamos fazer mais nada, nós precisamos só viver reclusos, nós precisamos sair da sociedade, não vamos mais trabalhar, porque o trabalho não vale de nada, afinal Jesus Cristo já está voltando, Jesus está prestes a voltar, então eu não vou fazer mais nada da vida, vou ficar só moscando. E o que acontece é que Paulo, também junto com Silas, né, ou Silvano e Timóteo, eles escrevem essa carta aos Tessalonicenses, essa segunda carta aos Tessalonicenses, para esclarecer esses assuntos que podem ser que tenham causado um mal entendido na primeira carta. E o assunto principal que rodeia esta segunda carta aos Tessalonicenses é o dia do Senhor, a volta de Cristo. E nós sabemos muito bem que a nossa igreja talvez tenha perdido esse anseio pela eternidade, talvez a nossa igreja tenha perdido esse friozinho na barriga, né, de que Cristo logo vai voltar. Então Paulo incentiva a gente a sentir isso novamente, né? De forma que quando ele escreve essas coisas, ele nos exorta para que nós voltemos a sentir esse friozinho na barriga, a crer que Jesus Cristo voltará muito em breve, mas ele dá algumas instruções as quais nós precisamos observar bem de perto, porque se Jesus Cristo está à porta do seu retorno, nós precisamos nos preparar. E tem algumas instruções muito claras aqui no livro de 2 aos Tessalonicenses. Hoje nós vamos ler todo o capítulo 1, capítulo pequenininho, com apenas 12 versículos, mas nós vamos nos aprofundar aqui para a graça, né, para a glória de Deus. Nós vamos experimentar a graça de Deus aqui falando conosco no dia de hoje. Vamos lá, 2 aos Tessalonicenses, capítulo 1, Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. A vocês, graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, devemos sempre dar graças a Deus por vocês, e isso é justo, porque a fé que vocês têm cresce cada vez mais,
e muito aumenta o amor de todos vocês uns pelos outros. Por esta causa, nos gloriamos em vocês entre as igrejas de Deus pela perseverança e fé demonstrada por vocês em todas as perseguições e tribulações que estão suportando. Elas dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do reino de Deus, pelo qual vocês também estão sofrendo. É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. E ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, e inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação e com poder cumpra todo bom propósito e toda obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Ok, irmãos, temos até aqui uma introdução à segunda carta aos Tessalonicenses, e nesta carta Paulo introduz o tema da perseguição, o tema das tribulações que os tessalonicenses estavam passando. É bem nítido a perseguição que nós estamos passando nos últimos tempos. Tem algumas notícias, né, nos últimos dias, nas últimas semanas, de que algumas igrejas no Chile estão sendo queimadas. Olha só, gente, bem pertinho aí da gente, né, no Chile, um país da América do Sul, aqui muito próximo a nós. Outras igrejas na Europa também estão sendo perseguidas. Além disso, temos histórias aí, também relatos, né, de muitas igrejas sendo perseguidas, igrejas cristãs na África, na Ásia, enfim, nós temos muitos relatos tristes de perseguição e de tribulação que esses irmãos estão passando. E o que nós temos aqui, irmãos, nesse texto de 2 aos Tessalonicenses, é uma exortação ao consolo, né? Uma consolação àqueles que estão passando por tribulação. Os Tessalonicenses estavam passando por essa tribulação e eles estavam sendo perseguidos, eles estavam passando por um momento de perseguição. Tudo que acontecia naquela época de ruim, né, as pessoas atribuíam ao cristianismo, principalmente os judeus. Os judeus estavam perdendo o seu campo de atuação, né, estavam perdendo os seus fiéis, o judaísmo estava decrescendo, estava diminuindo, e aí as pessoas estavam começando a se tornar cristãs nessa época. E o que estava acontecendo era que os judeus faziam levantes contra o povo de Cristo. Também o Império Romano tinha os cristãos como sendo desertores, né? Como sendo pessoas que abandonaram o império, abandonaram a adoração ao imperador, e agora eles tinham um novo rei, eles tinham o Jesus Cristo como sendo o rei deles. E por isso os imperadores romanos também instituíram forte perseguição aos cristãos. Então a igreja estava passando por um grande sofrimento.
Mas olha que interessante, os tessalonicenses estavam passando por um sofrimento. Paulo começa aqui no versículo 3 elogiando os tessalonicenses porque a fé e o amor deles estava sendo bem reconhecido, estava crescendo cada vez mais. Nós vimos lá no capítulo 1 de 1 aos Tessalonicenses que 3 virtudes eram essenciais aos Tessalonicenses e eles tinham essas 3 virtudes, que era fé, amor e esperança. Essas 3 virtudes eram ressaltadas na vida desta igreja e Paulo ressalta aqui na segunda carta aos Tessalonicenses 2 dessas 3 virtudes, né? Então fé e amor estava crescendo cada vez mais. No entanto, diante da perseguição, Paulo diz que se gloria dos Tessalonicenses porque eles estavam encarando toda a situação com muita perseverança e fé. E aqui, irmãos, está o segredo para enfrentar as tribulações. O segredo para enfrentar todo tipo de perseguição contra a Igreja de Cristo. O segredo é perseverança e fé. Então nós precisamos ter muita esperança, né? Perseverar, continuar firmes, porque a perseguição vai passar. Toda essa perseguição que a gente tem enfrentado aqui, tudo isso vai passar. E nós experimentaremos consolo da parte de Deus. Então por isso nós precisamos continuar firmes, continuar perseverando, continuar segurando nas mãos uns dos outros aqui, fortalecendo a fé uns dos outros e que nós tenhamos fé, uma fé firme no nosso Senhor Jesus. Por mais que passemos por grande tribulação, por grande perseguição aqui, o Senhor está conosco e nos dará vitória lá na frente. E isso nós precisamos ter paz no nosso coração, porque no versículo 5 ele diz assim que essas tribulações dão prova do justo juízo. Parece aqui, né, que os tessalonicenses estavam merecendo essa perseguição. Não é merecimento. Por mais que a gente não busque a perseguição, por mais que a gente não vá atrás da tribulação, ela vem atrás da gente. Se Cristo padeceu grande perseguição, se Cristo sofreu por grandes tribulações, o que dirá nós? Nós que somos seus discípulos. Então, o que nos aguarda, irmãos, por mais que a gente não busque, né, por mais que a gente não vá atrás da tribulação, é perseguição. Se Cristo foi perseguido, ainda mais nós seremos também perseguidos. Então, nós precisamos ter perseverança e ter fé. Perseverança e fé são os 2 elementos essenciais para que a gente continue a vencer as tribulações e as perseguições. Agora, nós temos aqui no versículo 5, né, falando que estas perseguições dão prova do justo juízo de Deus e mostram o seu desejo de que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, esse sofrimento vai nos provar, sabe, irmãos? A prova, ela tem um objetivo muito claro. Quando Deus, ele permite que uma prova aconteça, essa prova, ela tem sempre um objetivo de nos aprovar. Quando nós passamos pela prova, então nós seremos aprovados. Deus permite que algumas perseguições aconteçam, Deus permite que estas tribulações nos acometam para que a gente seja digno do reino de Deus, para que a gente esteja preparado para o dia do Senhor, para que a gente esteja pronto, sabe? É fácil a gente falar assim, não, agora eu aceitei a Cristo, eu tenho Jesus no meu coração e agora nada me atinge. Não é bem assim que as coisas funcionam. Agora que você tem a Cristo, agora que você declarou publicamente a sua fé no nosso Senhor Jesus Cristo, se prepara, porque agora é que vai vir a perseguição. Se prepara, porque agora é que as coisas não serão fáceis. Se prepara, porque agora você se tornou vitrine
de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão ver Jesus Cristo. E ao ver Jesus Cristo em você, né, cristão significa ser uma réplica de Cristo, significa ser um mini Cristo. E todos nós somos esses mini Cristos, né, essa imagem de Cristo que está andando nos dias de hoje e que está pregando a Cristo. Se Cristo foi odiado nos tempos dele, o que dirá de nós? É isso que nos aguarda, irmãos. Então, podemos pregar um evangelho triunfalista, de que obteremos sempre vitória. Sim, nós temos a vitória no final. A vitória será lá na eternidade. O que nos aguarda aqui na terra é muita tribulação. O que nos aguarda aqui na terra é perseguição. Uma vez, a gente precisa diferenciar também perseguição de perseguição, né? Uma vez uma irmã me procurou falando assim: pastor, eu estou sendo perseguida no meu trabalho. Eu falei: puxa, é mesmo, né? E o que está acontecendo? Você, por ser cristã, você está sendo perseguida? Ela disse: e eu conhecia o chefe dela, o chefe dela era cristão também, era evangélico da igreja presbiteriana, né? E aí eu fui conversar com ela e falei assim: é mesmo, o que está acontecendo contigo, né? Me conta aí o fato, né? E ela falou assim: pastor, é incrível, ele não me deixa ler a Bíblia. Eu falei: é mesmo? Puxa vida, o que acontece? Essa moça trabalhava num restaurante, né? E bem no horário das 11 à 1, né? Que é o horário de maior movimento do restaurante, ela queria parar para ler a Bíblia. Ela parava todas as suas atividades que estava fazendo, porque chegava o horário do devocional dela. Então ela parava tudo que ela estava fazendo lá, né, cuidando de toda a louça, cuidando da cozinha, e ela ia ler a Bíblia. E aí o chefe ia falar com ela, ela falava assim: não quero conversar contigo não, sai daqui, eu preciso fazer meu devocional, preciso concentrar aqui no meu devocional. Gente, isso não é perseguição, nem muito menos tribulação. Isso é uma falta de discernimento, uma falta de entendimento por parte dessa pessoa. Ela se dizia perseguida, mas na verdade ela estava deixando a desejar no seu trabalho, no exercício das suas funções. Isso não é perseguição. Perseguição é isso que nós estamos vendo contra a Igreja de Cristo. Igrejas sendo derrubadas, igrejas sendo queimadas, pessoas sendo perseguidas, simplesmente pelo fato de ser cristão. Então isso sim é perseguição, isso é tribulação. Mas no versículo 7 diz a palavra de Deus que Ele nos dará alívio. Ele nos dará alívio, irmãos, e Ele vai retribuir aqueles que estão perseguindo, aqueles que estão causando a tribulação. Deus vai retribuir a cada um. Então somos nós que precisamos nos vingar, somos nós que precisamos nos levantar contra, somos nós que precisamos puxar a espada e ir até essas pessoas para guerrear? Negativo. Não somos nós que devemos fazer isso. Nós devemos apenas perseverar, nós devemos apenas ter muita fé. Mas devemos ser passivos diante de tudo que está acontecendo? Negativo. Nós também devemos levantar a nossa bandeira, nós também devemos nos unir e, como cristãos que somos, como pessoas pertencentes a esse reino, nós devemos pregar a paz. Nós devemos sim ser motivados pela paz, que não somente a paz interior, a paz que nós sentimos quando nós somos cheios, plenos do Espírito Santo, plenos de Deus, plenos da presença de Deus, mas também a paz que deve reinar sobre todas as pessoas, a paz que deve ser instituída por meio de Jesus Cristo aqui na terra. Nós vamos receber alívio diante de toda perseguição, mas nós também precisamos pregar a paz. E esse texto nos deixa bem claro que os irmãos que estão passando por tribulação, aqueles que estão sofrendo perseguição, esses receberão alívio
para as suas perseguições. E aqueles que estão provocando a tribulação, aqueles que estão provocando a perseguição, esses receberão a condenação. Diz no versículo 9, eles sofrerão a pena da destruição eterna, da separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. E isso acontecerá no dia do Senhor, no dia que o Senhor vir em glória, no dia que Ele vier para restaurar todas as coisas, para estabelecer o seu reino aqui na terra. O que vai acontecer é que estas pessoas que estão provocando tribulação, eles serão condenados. Puxa, mas essa figura de Deus não é uma figura de Deus, um Deus de amor. Então nós precisamos entender aqui que Deus é justo. Deus, Ele vai ser o vingador de todas as coisas. Deus é vingativo? Não. Deus é o justo retribuidor daqueles que provocaram a tribulação, eles receberão tribulação de volta. Aqueles que provocaram perseguição receberão perseguição de volta. É uma justiça retributiva, né? Então aquelas pessoas que provocaram a tribulação, elas vão receber isso de volta. E o que nós temos que fazer então? Né? No versículo 11 diz: conscientes disso, oramos constantemente por vocês, para que o nosso Deus os faça dignos da vocação. Nós somos chamados, irmãos, para pertencer a Deus. Nós somos chamados para viver uma vida de pertencimento. Nós somos aqui uma grande família. Todos nós que estamos conectados aqui agora pela manhã, nós somos essa grande família. E diante disso, nós precisamos nos unir, né, para viver essa vida digna da nossa vocação. Nós somos chamados para viver juntos como família. E isso, irmãos, toda a tribulação que nós estamos passando agora não é nada perto da eternidade. Toda perseguição que nós estamos passando nesse momento não é nada perto da eternidade que nós estaremos com Cristo. O que é 80, 100 anos da nossa vida aqui? Se você viver muito, talvez o máximo que você viva aí é 120 anos, no máximo, no máximo. Então, o que é 120 anos perto de 1 milhão de anos? É muito pouco, gente. Então toda essa perseguição que nós estamos sofrendo nos tempos de hoje, que os cristãos estão passando hoje, toda a tribulação será consolada. E aqueles que provocaram essa perseguição serão retribuídos com perseguição também. Nós precisamos apenas viver desse modo digno da nossa vocação. Precisamos, com poder, cumprir o bom propósito de Deus e toda a obra que procede da fé. Assim, o nome do nosso Senhor Jesus será glorificado em vocês, e vocês nele, segundo a graça do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você viver de modo digno da vocação, se eu e você vivermos dessa forma, com poder, cumprindo o propósito de Deus para as nossas vidas e vivendo toda a obra que procede da fé, Cristo será glorificado em nós. É para isso que nós somos chamados, meus irmãos, para que Cristo seja glorificado em cada um de nós. Amém? Que no dia de hoje nós possamos viver uma vida, né, digna da vocação a qual nós somos chamados. Que no dia de hoje nós possamos perseverar e ter fé, porque toda a tribulação, toda a perseguição vai passar. Nós devemos também orar por aqueles que estão sendo perseguidos, para que eles continuem perseverantes, para que eles continuem mantendo firme a sua fé. E dessa forma nós vamos experimentar um grande sustento da parte de Deus para cada um de nós. Que Deus nos sustente no dia de hoje. Amém, irmãos? Vamos orar. Pai Celestial, nós te agradecemos pelo dia de hoje. Nós queremos te louvar, ó Deus, porque o Senhor é quem nos sustenta. E mesmo diante de tantas tribulações, diante de tantos desafios que nós enfrentamos, perseguições, a sua igreja continua viva, a sua igreja continua unida, a sua igreja continua de mãos dadas, caminhando para a eternidade. Nós queremos, ó Deus, viver de modo digno da nossa vocação em Ti.
Nós queremos viver também, ó Deus, uma vida de santidade, cumprindo o bom propósito do Senhor e toda obra que procede da fé, para que o Senhor seja glorificado em nós. Pai, que em nome de Jesus a gente possa no dia de hoje experimentar uma firme perseverança e uma firme fé no Senhor Jesus. Que nós, ao sermos criticados, ao sermos cuspidos na cara por sermos cristãos, ao sermos motivo de chacota por muitas pessoas, que nós nos mantenhamos firmes, porque a gente sabe da justa retribuição do Senhor. Ao Senhor pertence toda a vingança. Não somos nós que devemos levantar a espada contra o nosso irmão. A nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra os principados e potestades do mal. Que nós tenhamos isso na nossa mente e possamos continuar firmes, caminhando para a eternidade, cumprindo o bom propósito do Senhor para as nossas vidas. Que nós entendamos também qual é o propósito do Senhor para cada um de nós. Vivamos de modo digno da nossa vocação e vivamos com firmeza, com esperança, com fé, com perseverança diante de todas as tribulações. Obrigado a Deus pelo dia de hoje. Pedimos que o Senhor nos abençoe e tudo que nós fizermos hoje, nós sejamos bem-sucedidos, sejamos prósperos, que a Tua paz inunde os nossos corações, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, irmãos. Quero lançar aqui um desafio, para que hoje nós tenhamos aí alguns minutinhos de oração por aqueles que estão sendo perseguidos. E se você de alguma forma tem passado por perseguição, que você possa colocar nos comentários, me manda uma mensagem para que a gente possa orar juntos por esse motivo, tá certo? Deus abençoe o seu dia, que Deus possa encher a sua vida, que Deus possa realmente manifestar a sua presença no dia de hoje e você possa experimentar a graça dele enchendo o seu coração. Deixe Jesus Cristo brilhar na sua vida e lembre-se sempre, tamo junto, até amanhã às 6:30 da manhã, se Deus quiser. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos, manda aí para as pessoas da sua família, para quem precisa ouvir essa mensagem, quem precisa de consolo, que Deus possa consolar os corações. Deus abençoe a todos, até amanhã, tamo junto!